Olá, amigos. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do que a Bíblia ensina. Hoje nós vamos estudar o nono estudo, a graça. Pela definição, graça significa curvar-se em ato de misericórdia para com alguém inferior. Na Bíblia, a palavra graça é utilizada 160 vezes. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Pedro fala o Deus de toda graça. Em João capítulo 1 e versículo 14, e o verbo se fez carne, cheio de graça e de verdade. E em Hebreus 10 e 29, de quanto maior castigo cuidais, vos será julgado merecedor aquele que fizer agravo ao Espírito da graça. Observe que essas três passagens vão fazendo referência à Trindade. Deus, de toda a graça, Verbo, fazendo referência ao Senhor Jesus Cristo, cheio de graça e verdade, e em Hebreus, o Espírito da graça. Nós temos duas diferenças fundamentais quando falamos em relação à lei e em relação à graça. A lei, aquilo que Moisés escreveu, guiado por Deus, a lei diz, faça isto e viverás. Cumpra os mandamentos e você viverá. Amarás ao Senhor teu Deus. Condena o melhor de todos nós, por melhor que nós sejamos, mesmo assim nós somos condenados. E a lei serve para fazer com que a gente enxergue o nosso pecado. Já a graça diz, viva e você fará. Deus amou ao mundo, João 3,16, a graça salva o pior de nós e a graça nos mostra a salvação. Por que você e eu precisamos de graça? Em Romanos 3:23 fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Colossenses 1:21, a vós também que no outro tempo eres estranhos a quem? A Deus, e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou. Por isso que nós precisamos dessa graça salvadora. Porque eu sou pecador, porque eu sou estranho para com Deus e o pior de tudo, sou inimigo de Deus. Em Romanos 3,19 diz, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Você e eu não teremos nada, nenhuma objeção diante de Deus quando estivermos na frente dele, porque nós somos pecadores e Deus é santo. Em Tiago 2:10, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então não adianta a gente cumprir os 9 dos 10 mandamentos e falhar em um. Falhando em um é como se fosse culpado dos 10 mandamentos. Então você pode imaginar até que ponto realmente Deus nos mostra de quão pecadores nós somos. Em Gálatas 3:10 diz, todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, pelo fato de eu ser pecador, inimigo de Deus, alheio às questões espirituais, além de tudo, eu também sou maldito por causa do meu pecado. Então, isso mostra a nossa condição pecaminosa e de quão separados nós estamos de Deus.
Por isso que nós precisamos dessa graça salvadora. Em Efésios 2, 8 e 9, o apóstolo Paulo escreve: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, não por meio das obras. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nenhuma obra poderá nos salvar. Não é por meio de uma religião, e sim por meio da fé. Confiar no Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Isso sim é o suficiente para nos salvar da perdição eterna. Por melhor obra que eu fizer, seja dando esmolas, seja atendendo, fazendo atendimento médico, odontológico, psicológico, serviço social nos lugares mais longínquos, onde tem pessoas mais necessitadas, mesmo organizações como de resgate, organizações Médicos Sem Fronteiras, que fazem atendimento a populações bem pobres e carentes, mesmo que eu de cesta básica esteja do lado de pessoas que precisam realmente, minhas obras não servem para a salvação. Isto é fundamental. Outra coisa, religiosidade. Não adianta eu ser praticante, seja qual for a religião, seja qual for o meu pensamento, o dogma, a doutrina, seja aquilo, a minha convicção, se não for na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não tem validade. Se eu, Adolfo, reconhecer o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, eu receberei bênçãos vindo da parte de Deus. A primeira e a maior delas é a salvação eterna, porque a graça salvadora de Deus se é manifestada a todos os homens. E quem está no Senhor Jesus Cristo aguarda a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo prometeu que um dia virá buscar. E essa não é uma esperança vã, não é algo assim, talvez irá acontecer. Não, Deus prometeu, Deus cumprirá. Mas em quem? Aqueles que são participantes da graça salvadora. Isso foi o que Tito escreveu. Você faz parte dessa graça salvadora? Você já tem a graça salvadora? Isso é uma decisão pessoal. Outra bênção que nós temos pela graça é que somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, para que ele, Jesus, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu tenho uma dívida com Deus. Quando eu deposito a minha confiança no Senhor Jesus, ele apaga aquela dívida. E a partir dali eu passo a ser justo diante de Deus. Eu sou justificado diante de Deus pela graça do Senhor Jesus Cristo. Alguém superior se curvou para alguém inferior. O Senhor Deus olhou para o Adolfo, o Senhor Deus olhou para o Emerson, para a Ivanilda, para a Andreia, o Senhor Deus olhou para cada um de nós. E ele veio e morreu no nosso lugar para nos oferecer a salvação eterna. Outra bênção que eu tenho pela graça é o acesso a Deus, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5:2. Entrada. Que privilégio é quando um prefeito, um vereador ou governador de estado, ou seja, uma autoridade importante nos recebe. Isso nos faz sentir muito bem e privilegiados, não é verdade? Agora, imagina, nada mais e nada menos que estar na presença do Deus Criador, o onipotente Deus, o onisciente Deus, graças
àquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, a sua graça, que alcançou a todo pecador que reconhece Ele como Salvador. E terminando nessa noite, eu gostaria que pensássemos nessas palavras do apóstolo Paulo, porque pela graça somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de mim, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu cumpro os mandamentos, não é porque eu sou religioso, não é porque eu sou uma pessoa de boa índole, tive uma boa educação ou algo parecido. Não, nada disso. É pela fé, pela graça na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não pelas obras, para que eu não possa dizer, olha quantas obras eu fiz, olha como fui bonzinho, por isso que eu mereço morar eternamente com Deus. Não é isso. Por isso que eu gostaria, querido amigo, querida amiga, que você pensasse seriamente na sua condição diante de Deus. Você já reconheceu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Se você já reconheceu Ele, você já faz parte dessa graça salvadora. Mas se você ainda não reconheceu Ele, você ainda não está desfrutando das bênçãos dessa graça. E para quem não reconhece Ele, penosamente o castigo eterno no inferno está reservado a toda aquela pessoa que não depositar a sua fé nele. Até hoje, Deus nos deu fôlego de vida. Até hoje, nós estamos conscientes e cada um de nós decidimos. Se hoje você está ouvindo a voz de Deus falar ao seu coração, não endureça o seu coração. Que realmente você possa pensar, meditar em tudo isso que a palavra de Deus nos ensina. E que Deus abençoe ricamente a sua vida e dos seus familiares.